Seja muito bem-vindo ao canal Apocalipse de terça-feira, 4 de junho. Inscreva-se e deixe o seu like. Zoe dá um abraço em seu primo André e diz que vai ficar em Nova York até amanhã. Ela queria muito uma exclusiva com Ricardo Montana, mas a sua assessoria é jogo duro, e seu editor daria tudo por essa entrevista. Só isso para adiar a estadia dela lá. Benjamin diz que pode conseguir uns minutos para ela. Vai se encontrar com ele amanhã, e não custa nada tentar. Ela diz que nem sabe como agradecer. Pede que ele ligue para ela, e ele pede que jante com ele hoje à noite, e diz que André pode ir também na sequência. Benjamin já está na cozinha e faz lambança. Ele diz para André que só o convidou para o jantar por educação, mas pede que ele vaze de lá. Adriano diz para Susana que queria ela ao invés de Débora, e Susana pergunta como Débora aguenta esse marido cara de pau. Débora diz que nem ela sabe essa resposta. Alan chega, e Adriano diz que não é segredo para ninguém, só se afastou dela em respeito ao amigo. Alan diz que infelizmente naquela época, não tinha páreo para ele. Benjamin desiste da cozinha e pede comida. Ele está ansioso aguardando sua chegada. Enquanto ela convida Chico para ir com ela, ele fala que cansado e vai dormir, e diz para ela se divertir. Adriano diz que Débora controlou seu pai, as empresas, a formação do Ricardo, e a vida dele, e não se separa dela para não deixar a boa vida que leva. A minha vida pertence a Débora, diz ele. Alan fala que Adriano tem que trabalhar com Ricardo. Ele diz que é difícil depois de anos de frieza. Ricardo está na mesa de jogo com a primeira-ministra. Ele fala que um cavaleiro sabe quando perder. Ele mostra as cartas para o amigo e diz que perdeu agora para depois ganhar o que realmente interessa. Na mesa do jantar, Adriano pergunta se eles não gostariam de uma segunda chance. Débora olha para ele e diz que faria tudo de novo. Não adianta, você nasceu para mim, e eu para você. Benjamin investiga um crime macabro, que tem ligação com os crimes de 30 anos atrás, e fica impressionado com o nome escrito na parede. Ele chega em casa estressado dizendo que todo dia acontece alguma coisa, esse mundo tá perdido. Zoe e Benjamin jantam, tomam café e conversam. Quando ela diz que é cristã, ele se diz decepcionado, pois Deus não existe. Se existisse não teria guerra, gente passando fome. Ela diz que nada disso é culpa dele. Benjamin diz, é de quem então? Não foi ele que criou o mundo, não é o Todo-Poderoso. Ela diz que ele está confundindo as coisas. Na verdade, essas desgraças que ele falou são consequências das atitudes dos homens, não de Deus. Ele fala para ela parar de ser ingênua, logo ela é uma mulher tão inteligente. Ela disfarça e diz que tá tarde. Ele pede desculpas e fala que se ela ainda quiser ser sua amiga, vai falar com Ricardo Montana amanhã. Ela fala, é claro que quer ser sua amiga, e agradece. Ele a acompanha. César é grosso, e a esposa pergunta se é preciso falar assim. Ele pede desculpas. Ela se retira, e ele pega uma caixa e olha recortes de jornal dos crimes que matou seu pai no passado. Ele vê fotos e lembra dos pais. No dia seguinte, André pergunta para Benjamin como foi a noite com Zoe. Ele se limita em dizer que foi boa, e lembra da reunião com Ricardo. Fala que apesar de ser dinheiro para sua empresa, não gosta quando seu pai se mete na sua vida, e fala que o encontro foi coisa dele. André pergunta se ele já imaginou Ricardo querer investir neles. Vai os dois para a cidade do futuro. Benjamin fala, vai sonhando. Zoe repete que Benjamin é só amigo de infância. Chico pergunta se eles estão guardando esse sentimento desde criancinha, e que não quer estar perto quando eles botar todo esse amor para fora. Ela pergunta se ele quer voltar para o Brasil. Ele diz que foi mal, mas que tem uma faísca pedindo para virar fogueira entre eles. Isso tem. César fala para Guido que o nome foi escrito com sangue, só ainda não se sabe se foi da vítima. Guido pergunta se ele tá bem.
Ele diz que tá, e vai ficar melhor quando pegar esse assassino. Alan fala que Yuri pode ficar na sua casa, já já ele volta com Ariela, e que olhe para ela como se fosse um asteroide que ninguém nunca viu. Ele diz que tem um verdadeiro asteroide vindo e pode acabar com o planeta. Ricardo diz que ia ligar para Benjamin, e o deixa pasmo ao dizer que não fez isso por obrigação. Ricardo diz que tá na hora da família Montana retribuir tudo que conquistou ao longo dos anos, e ele vai ajudá-lo nisso. Benjamin fala que parece bom demais para ser verdade, e ele diz para não duvidar quando a sorte bate na porta. Fala que tem grandes planos, e pergunta o que ele diz. Não esqueça de se inscrever no canal, e ative o sininho das notificações para não perder nenhum resumo. Fique com Deus!